Um caso polêmico que está a acontecer na Europa e se virar moda, vai, sem dúvida alguma, chegar nos nossos parlamentos, nos nossos lugares de trabalho. Deputada europeia, a eurodeputada senhora Laura Balarin, levou a sua bebê ao parlamento para defender interesses de Gaza. A senhora justificou por que razão levou a bebê, mas o mundo está a discutir se de facto isto é um avanço sobre os direitos da mulher ou um retrocesso. Vamos aqui ver o vídeo da senhora, depois voltamos aqui para a respectiva análise. Cuando dentro de unos años mi hijo me preguntó qué hizo Europa para frenar el genocidio en Gaza, quiero decirle que no miramos hacia otro lado. Mientras pedimos que se aplique el derecho internacional en Ucrania, pero no lo aplicamos con la misma firmeza en Palestina, el mundo entiende una cosa terrible, que en Europa no todas las vidas valen lo mismo. Este doble estándar está destruyendo nuestra credibilidad y nuestra dignidad. Gaza ha pasado de ser una cárcel al aire libre, como decía Borrell, a un cementerio al aire libre. Y cuando dentro de unos años mi hijo me preguntó qué hizo Europa para frenar el genocidio en Gaza, quiero decirle que no miramos hacia otro lado. Por eso Europa debe actuar ya, debe pedir el alto el fuego inmediato, el fin de la ocupación, pero hoy le pedimos a los ministros de Exteriores una medida urgente, que se suspenda el acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel, porque cuando Europa calla ante Gaza, no solo pierde su credibilidad, sino también su alma. A deputada diz que levou a bebê porque queria chamar a atenção do mundo em relação ao tema de Gaza, porque só falando ela podia ser muito bem ignorada. No entanto, decidiu levar a sua bebê para que o mundo pudesse discutir, pudesse percebê-la, ouvi-la, e também claramente perceber qual é o problema que ela está a levantar. Sim, ela está a dizer que a Europa deve tomar um braço firme em relação às atrocidades de Israel em Gaza, porque amanhã, se o meu filho me perguntar por que vocês permitiram isso, vou dizer que nós fizemos alguma coisa, inclusive está aqui a prova de que fizemos alguma coisa, e que a Europa precisa parar Israel, ou seja, cortar relações com Israel, para que Israel não continue a acabar com as monames de Gaza. Só que este foi o objetivo da senhora, levar a bebê para que o mundo, para que ela seja tema, seja uma polêmica, para que viralize e se as pessoas possam prestar atenção na sua mensagem. Só que o que ficou no mundo, o que dividiu o mundo, não é a sua mensagem, é o facto da senhora ter levado a bebê no parlamento. Você acha que isso é um avanço em relação aos direitos da mulher? É um retrocesso? Vale aqui lembrar que as mulheres têm direito ao pré, durante e depois do nascimento de um descanso. Em alguns casos vão até 9 meses. E isso é um processo, é uma luta de muitos anos. E tudo isso deve-se por vários fatores, ok? Psicológico, tempo, descanso, sono e não só, ok? Os psicólogos, as mulheres, as feministas discutiram várias questões aqui, e hoje em toda parte do mundo, se não mesmo em 90% dos países, a mulher antes, durante e depois dos meses frescos de parto, tem direito a ficar em casa com direito a salário. Nós vemos uma deputada levar uma bebê com a intenção de chamar a atenção ao mundo, porque está com o bebê no pé, no colo, mas o que viralizou é o facto de, para alguns, expor a criança em um ambiente tóxico, um ambiente perigoso, pesado até, espiritualmente não aceitável, porque está a discutir morte de crianças em Gaza. Por isso a senhora levou criança ao parlamento para defender outras crianças, dizer para meu filho, eu levei-te ao parlamento para defender outras crianças. Só que o mundo ficou na discussão sobre levar ou não levar o bebê. E se isso vira moda? As mulheres podem e deviam começar a levar as crianças ao trabalho depois dos meses de repouso? Família, eu tenho minha opinião porque eu sou pai de uma criança e, aliás, sou pai de muitas crianças e acompanhei algumas infâncias, ok? E eu sei que ter bebê é muito mais cansativo para a mulher do que para o homem. Primeiro porque tem aquelas questões biológicas, não é? O corpo da mulher sofre alterações, gravidez, parto, hoje em dia cada vez mais cesarianas. O corpo da mulher fica frágil, em que os 6 meses, 9 meses não são suficientes para ela se recuperar. Depois tem a sleep deprivation, ou a falta de sono, ou então se fala de sono, é isso, né? Portanto, a pessoa não pode dormir porque a bebê dorme quando devia acordar, a bebê dorme de manhã, a bebê tem horários completamente distorcidos sobre o sono. E a mãe não sabe se dorme ou se acorda. Não, a mãe está com um problema de sleep deprivation, em português seria falta de sono.
tem sono, mas não dorme. É privação de sono, exatamente. Esse aqui é o termo certo. Privação de sono. Ok? E a privação de sono traz muitos problemas. Traz irritabilidade, traz ansiedade, ok? Traz mal-estar, traz dor de cabeça. E uma pessoa que não dorme em condições 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, não está em condições de ir ao trabalho ou ao parlamento, discutir um tema na empresa, por exemplo, seja lá dona da empresa ou sua empregada, não está em condições. Está psicologicamente em estado impróprio para produzir. Nas reuniões fica irritada com facilidade, quer que a reunião termine, quer que a reunião comece, está ansiosa, está nervosa, os bebês são, a maioria são inquietos, ela está a falar, quer escrever, está a escrever, quer mexer em tudo, quer chorar. Não há condições psicológicas de uma mãe levar uma bebê para o trabalho e trabalhar. Não há. Não há. Partindo da minha experiência, não há. Se para o pai que está aí na função de apoiar, não é? Pá, a mãe agora tem que dormir 1 hora, porque o pai tem que fazer aqui o revés, né? Depois o pai tem que trabalhar. Já tem essa dificuldade em poder concentrar-se, fixar-se, também fica irritado com facilidade, também fica ansioso. Em casa ficam os dois irritados, ansiosos, e muitas vezes os casamentos vão embora por causa desse momento difícil. A mulher, se isso vira moda, isso vira lei, a mulher tem de ir para o trabalho com a criança, quando ontem se lutou para que pudesse descansar o máximo possível. Família, eu acredito que seria um retrocesso. Estamos a olhar para uma mulher que, se calhar, teve uma empregada durante a noite, ela dormiu tranquila, acordou e está aí a trabalhar. Porque os eurodeputados não ganham pouco, não. Tem dinheiro para poder pagar uma babá interna, para assim poder dormir tranquila e depois vai trabalhar. Essa não é a realidade da maioria das mulheres europeias, depois amanhã africanas, isso aqui virar tema. As mulheres que não se gabem em querer levar as crianças, os bebês para o trabalho, porque não vão trabalhar. Nem os homens levando crianças vão trabalhar. Porque a criança vai chorar, vai querer comer, vai querer fazer cocô, vai querer mijar, vai querer falar alto. Tu ficas mais cansado cuidar da criança do que do trabalho. Portanto, tentar apoiar essa ideia, na perspectiva de que equilibrar trabalho e maternidade é possível as mulheres levarem bebê, eu penso que é só baixar a produtividade. Vão sim com as crianças para o trabalho, mas não vão trabalhar. Vão trabalhar, é claro, cuidando da criança e não cuidando da empresa ou do negócio. Ok? Agora, para aquelas mulheres que têm empregadas, têm babás e que durante a noite está com babá, durante o dia está com babá, não sentem o peso de cuidar de uma criança, claramente esta é uma saída viável. Mas que o tema das crianças em Gaza, o papel da Europa em Gaza, acabou por ser abafado e as pessoas ficarem mais no tema de levar bebê para o Parlamento, isso é um facto. E penso que a estratégia de defender Gaza, levando o bebê, chamando-se a atenção, não funcionou muito bem, porque se fores ver os posts em que esse vídeo foi repostado, o tema é sempre em volta de deixa o bebê em casa, deixa o bebê descansar, no ambiente propício, não é isso aqui, não por esquecer, claramente, Gaza. Com exceção daquelas pessoas que são palestinianas e que estão muito mais focadas no tema de Gaza do que no ambiente em volta, claramente ficaram no tema, mas que no final do dia a atenção maior foi muito mais no facto dela ter levado a bebê do que no tema de Gaza. Agora, Joaquim, olhando agora para o tema que a senhora levantou, Europa, o papel da Europa em Gaza. Vale aqui lembrarmos que quem está a apoiar diretamente Israel na operação em Gaza não é a Europa, mas sim os Estados Unidos da América. Okay? O papel da Europa devia ser o que a senhora mesmo disse, que é o papel ativo de não patrocinar, não apoiar e cortar relações, porque independentemente das questões políticas ali envolventes, estamos a olhar para pessoas indefesas a serem mortas todos os dias. Okay? A Europa, mesmo que entenda as motivações de Israel, as motivações de Gaza, precisa preservar o lado mais fraco. Até porque hoje o papel da Europa, se nós aqui hoje olharmos a Europa como sendo Europa, se nós aqui olharmos o mundo como sendo hoje um corpo humano, o papel da Europa hoje é mesmo o coração.
o sentimento, porque a cabeça hoje que está a dirigir são os Estados Unidos da América. Os braços, a mão, quem está a fazer, quem está a produzir é a China. O coração é a Europa. Hoje o papel da Europa, se temos que comparar aqui o mundo com o corpo humano, é muito mais de mediador, do moralista, de façam não façam, apoio aqui da acolá, porque quem está a pensar em executar o mundo hoje são os americanos. Quais são as grandes crises que estão acontecendo no mundo hoje? Estreito de Hormuz, Irão, Israel, americanos estão ali. Agora o Trump disse que vai tomar posse, vai tomar partido de Estreito de Hormuz e vai cobrar taxas. Pensou, decidiu e está feito. Crise Israel, Rússia, Ucrânia. Quem está em grande espaço ali são os americanos. Ok? Crise migratória ou taxas de inflações, estão ali os americanos. Ok? Portanto, na parte tecnológica, então corrida ao espaço, isso que se diz, né? Sim, vimos americanos na empresa dele, Elon Musk, a levantar foguete e voltar para o chão, um espaço bem colocado. Vimos também os chineses a fazer a mesma coisa agora, ok? Mas a Europa está sempre ali no espaço de... Ainda não vimos o papel da Europa, né? O avanço da Europa em termos da corrida ao espaço, né? Aqui, comparando aqui o lançamento de foguetes que vão e dão ré. Os americanos e os chineses fizeram, falta agora os europeus, mas nos últimos anos vemos aqui o papel da Europa é muito mais de o mais velho, moralista, conciliador, e a China está a produzir, e é a mão do mundo, e os americanos estão a pensar e executar, são claramente o cérebro do mundo. Família, para você, se isso virar moda, será muito bom para as mulheres? Assim vão trabalhar muito cada vez mais? Assim terão o direito de levar as crianças como e quando quiserem? Ou achas que você seria um retrocesso aos direitos das mulheres? Olhando o vídeo, ficaste mais focado no tema de Gaza ou ficaste mais focado no tema da criança que foi levada ao Parlamento Europeu? E se isso virar moda em África, como é que seria? Faz um like se faz favor, subscreva, estamos juntos e até já.